Oi, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Você que está nos ouvindo lá diretamente com a senhorita? Está nos ouvindo bem, Ju? Sim, estou. Ju, minha queridona, muito obrigada por aceitar o nosso convite. No final da live eu vou te agradecer de novo, porque eu sei que é bem corrido. Então, nunca é demais agradecer, né? E principalmente aqueles que aceitam com tanto carinho como tu aceitou. Ju, como de praxe, né? A gente gosta que vocês se apresentem, porque nós já sabemos tudo sobre você, mas a gente quer que conte um pouquinho da tua história e conforme vai indo, a gente vai lhe fazendo as perguntas. Tá, então, pessoal, eu me chamo Juliana Franciele. Flores, né? Mas eu gosto de colocar flowers, porque em inglês fica mais chique. Tenho 31 anos e sou portadora de um tipo raro de câncer de pele. É uma doença muito rara. E como todas as outras, né? Eu não posso pegar sol, eu tenho as minhas limitações. E é isso, sou mãe, sou noiva, estou noiva, né? Espero que final do ano saia um casamento aí pra nós, se Deus quiser. Faço inúmeras cirurgias, né? Tanto com melanoma, quanto como módulos invasores mesmo. Então, assim, é uma vida bem complicada, bem corrida. E Ju, me diz uma coisa. Tu tem 31 anos e essa doença, ela é detectada desde quando a criança nasce ou vem com o tempo? É adquirida, Quando eu tinha 3 aninhos de idade. Ao nascer não tinha indícios nenhum que ia dar algum problema, né, futuramente. Começou com 3 aninhos, e aí foi criando as manchinhas, tipo borrões. Minha mãe passava o paninho e saía no paninho, né? E aí, com o tempo, essas manchinhas foi se fixando no corpo. E logo vieram os tumores, né? Os carocinhos. Às vezes os caroços eram muito grandes, dava mau cheiro. Muita gente não conseguia ficar perto, né? Nem de mim, nem do meu irmão, que também tem a mesma doença, por conta do mau cheiro. Hoje, depois de adulto, dá os tumores, mas não dão aquele mau cheiro que dava quando criança. Agora já é mais, assim, tranquilo, né? Também os caroços que dão não é tão grande mais, igual dava quando criança. Então... E Ju, quantas cirurgias mais ou menos tu fez até hoje? Tu consegue contar? Já foram mais de 300. Meu Deus. Mais de 300 cirurgias. E a cada dia é uma superação, né, Ju? Tumores até da língua. Então Ju, a gente, depois que nós disparamos o material de divulgação, a gente recebeu várias, eu principalmente recebi muitas perguntas. Eu posso perguntar tal coisa? Eu tenho dúvida de tal coisa, né? E as maiores dúvidas, as maiores curiosidades, elas nem foram acerca da tua doença. Eu entendo, né, visualizando isso, que a maior curiosidade de todo mundo é da Ju como mulher, né? De como tu consegue todos os dias acordar cedo, pegar o ônibus, ir para o trabalho, desempenhar a tua função de mulher em casa, na vida profissional, de forma geral, né? Então, tá aqui a pergunta, como é que né, ser a Juliana dentro desse contexto, né, como mulher, do dia a dia? Não é fácil, sabe? Às vezes ignorar os olhares tortos, as criancinhas falando é um monstro, olha só e tal, e os pais não falando nada, é bem doído, é bem triste. Mas a gente entende tudo esse fato do preconceito como uma coisa
assim, as crianças nem tanto, nem ligam, né? Porque crianças não entendem nada. Agora, adultos é bem difícil, né? E aí a gente vê isso como uma coisa, um mal que está dentro da pessoa e ela tenta jogar para fora de alguma forma. Às vezes com agressões, às vezes com palavras. Só a parte do preconceito que é difícil. O resto a gente consegue tirar de letra, né? Acordar cedo, levar as crianças na escola. Escola, gente, principalmente escola, é a pior parte, né? Que a gente tem que ir e as crianças apontam mesmo o dedo, não tem como. Mas mesmo assim eu sigo firme e forte, igual prego na gelatina, mas dá certo. Assistencial ou no teu caso isso não foi possível? Então, não foi possível, porque os médicos da minha cidade, da onde eu faço tratamento, né, de Goiânia, eles querem arrancar o globo ocular por conta do tumor que está grudado na córnea. E assim, não tem necessidade de estar tirando o globo ocular, porque eu enxergo muito bem do olho. O problema é só que está tampando, né? E mesmo assim, eles insistem em retirar o globo ocular. E aí estamos nesse impasse. Eu não aceito e eles querem. Mas assim, existe uma forma de operar o olho, mas que possa recuperar, né? Não danifica muito. Mas a cirurgia só é feita fora do Brasil. Então, por enquanto, eu não tenho condições. E como é que tu te sente agora? Porque você já está acostumada, tu nem dá bola. Nos conta um pouquinho, por favor. Eu não dou bola. Sério, eu ando na rua assim, até meus amigos reparam, né? Que falam, nossa, te vi, acenei pra você, nem falou nada. Eu aprendi, né? Com o passar do tempo, eu aprendi a ignorar. E aí, nessa de ignorar, comecei a ignorar tudo ao meu redor. Então, assim, Claro. meio que tudo se tornou invisível pra mim, sabe? Tanto as amizades como o preconceito, né? As agressões verbais. Então, eu aprendi a ser assim. Infelizmente, a vida torna a gente assim, né? Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais madura, praticamente. Tu aprendeu a ignorar tudo que tem na volta, né? Para poder conseguir andar na rua em paz, né, Ju? Ju, e me diz uma coisa, a cada cirurgia que tu faz, como é que é a tua cicatrização? Até que ela é rápida, graças a Deus ela é rápida. E recentemente fiz uma cirurgia na perna, né? O mês passado, e o médico deixou exposto, ele não deixou pontos. Ficou totalmente exposto. E graças a Deus já deu uma cicatrizada. Já cicatrizou, já fechou praticamente. E em que grau, Ju, em que ponto que se chega a uma mancha, né? Para poder vir para fazer esse procedimento? Então, tipo essa aqui. Estão vendo? Sim. Tipo assim. E aí o médico ele tira para biopsiar e aí diagnostica, né? Se é benigno ou se é maligno. Aí se é maligno, ele tem que retirar novamente no mesmo lugar, só que é mais profundo, até que saia uma margem boa que contenha no resultado que não tem mais nada lá. A famosa margens livres. Isso. Aí às vezes é a manchinha, ou às vezes é carocinho, igual esse daqui, ó. Eu ia perguntar se elas são salientes, se é áspero, como é que é. Então, elas dão um sinal que tá lá, né? Tipo esse aqui do nariz, é tipo uma ferida, mas isso aqui já foi diagnosticado que é um melanoma. Tem outra alternativa. Essa também, a aceitação da gente como mulher é muito complicado, sabe? Porque se a gente se envolve com alguma pessoa, todo mundo fica, mas como que ele tá com ela? Tipo assim, pode ser por causa de interesse, que não sei o quê. As pessoas pensam só assim na gente, né? Elas não pensam que a gente também ama, que a gente também pode amar uma pessoa, que a gente pode suprir, né, a necessidade de carência que aquela pessoa tem, né? Eles acham só que, tipo, não vê a gente como mulher, só vê a gente como uma pessoa doente,
Sou mãe de 2. De 2, Ju. Tenho uma mocinha de 9 anos e esse rapazinho de 3. Não, eu ouvi ele conversando aí. E como é que é os olhos das pessoas quando dizem, olha lá. Pra começo de conversa, eu vou dizer o que eu achei. Eu achei que a Ju fosse uma menina. Uma menina. Que solteira, na verdade, ela é uma menina, né? Só que... ela é uma menina que nem nós, mais madura. Eu sempre falo, é 31 com um corpinho de 15. Exato. Eu achei que tu tivesse mais ou menos isso, assim, menos de 20 anos. Eu achei né? que eu tinha uns... E aí, quando a Renata me falou que te acompanhava há muito tempo, que gostava do teu perfil, gostava da tua história e queria te trazer, eu comecei a te acompanhar e eu comecei a ver a tua história e eu fiquei pensando, ela não pode ser tão jovem, porque ela tem filho, tem a função toda do trabalho, os históricos de cirurgia, tem muita informação aí para quem tem menos de 20 anos. Muito. Mas, né? Vocês não viram nem a metade. Nem a metade. E me diz, e aquilo que eu te perguntei, tu acabou não me respondendo, Ju, com relação à autoestima na questão de maquiagem, cuidado com os cabelos. Tem algum cuidado especial? Tem alguma maquiagem especial? Ou tu faz o que tu gosta, o que tu tem vontade? Então, maquiagem eu não uso, né? Eu não faço uso de maquiagem. Eu prefiro deixar assim. Agora, assim, cuidado. Eu gosto de hidratar meus cabelos todo final de semana. E sempre uma coisa, assim, diferente, né? Às vezes eu vou lá na vizinha, eu roubo uma babosa dela, faço uma babosa. Ou o abacate também é muito bom. Então, assim... Mas se tiver uma festa, tu faz a maquiagem pra festa? Sim, pode ser. E assim, eu me cuido muito, ao extremo, né? Nossa, eu amo me cuidar. E... Coração, meu filho. E assim, creme hidratante também, eu amo usar. Nossa, demais da conta. Então, acho que eu uso até mais do que deveria. E assim, eu sempre cuidei muito bem de mim. E também quanto a relacionamento. Eu já sofri demais por conta de relacionamento, gente. Quem nunca, né, também, né? Mas todas as pessoas que eu me relacionei, eles não eram preconceituosos. Eles gostavam de mim do jeito que eu sou. Tanto que os meus ex hoje eles são meus amigos. Assim, não convivo, não converso sempre, mas tô por aqui. Quando fala oi, eu respondo normal. Meu noivo morre de ciúme, né? Eu ia te perguntar isso agora, e os ciúmes? Nossa senhora, tem demais. Mas assim, eu acho que a confiança é a base de tudo, né? Eu confio com certeza, em mim, mas é isso aí. De vez em quando a gente dá uma surtada, mas é normal. Estranho seria se não, né? É verdade. É super, super... E tu estás noiva? Sim. E aí, nos conte um pouco desse noivo. Ele veio pra somar. Porque, nossa, de tudo que eu já passei com relacionamento, sabe? Ele foi o relacionamento que mais durou, né? Que já tem 5 anos, então os meus eram contados, não durava 7 meses. Antes dele. E tu te considera uma pessoa com gênio muito forte, Ju? Sim. Eu me considero. Não é fácil. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu, eu tava no shopping, numa piscina de bolinha com a minha filha, toda feliz, brincando, porque a piscina era enorme. E tipo, ele me viu e ficou tirando foto, rindo, sabe? Eu fui lá pra tirar satisfação, porque eu sou dessas, né? Fui lá. Claro. E aí a gente começou a se falar e estamos juntos até hoje, desde o dia. Ou seja, as fotos ele estava tirando porque ele achou bonita a tua animação no local. Sim, ele achou bonita. Eu lá brincando com a minha filha. E na época o Davi tinha só 4 aninhos. 4, não, 3 e pouco também. 3 anos e alguma coisa. E assim, eu era mãe solo, né? Porque a Gabriela, ela é só minha. O pai dela, eu não queria ela quando eu descobri que eu tava grávida. Ele chegou até a tentar me matar. E aí eu saí do interiorzinho, saí daqui
aqui do meu interior, porque eu tava muito traumatizada. Sempre que passava moto na porta de casa, eu entrava para debaixo da cama de tanto medo. E aí eu saí daqui do interior e fui para Goiânia. E foi lá em Goiânia que eu conheci ele. Ai, Ju, que coisa. Sim. E por quanto tempo tu ficou com esse rapaz? Com o pai da minha filha, eu fiquei Desculpa, falhou na hora? 1 ano. Foi um namoro que durou 1 ano. Mas aí, tipo, não era bem um namoro. Eu namorava sozinha, né? Ele não. Sim. Era meio complicado. E com esse teu noivo atual, vocês já moram juntos? Sim. Então, ou seja, mas também ciúmes que ele é um noivo-marido. É o noivo-marido. É porque eu voltei pro interior, né? E ele acabou vindo também. E aí ficou assim. Perfeito. Perfeito. É tão gostoso o amor, né? Tão gostoso amar, tão gostoso se apaixonar. É verdade. E quando É, mais né? gostoso ainda quando é recíproco, né? Exatamente. E quando isso se transforma num filho, né? Quando transborda tanto que acaba gerando um outro ser, né? Ju, como é que foi a tua experiência na escola? Por que eu tô te perguntando isso? Na escola. Eu participei de um evento na sexta-feira passada em que nós falávamos sobre essa onda muito forte de bullying, de preconceito e que existe uma linha muito tênue que hoje a gente não sabe mais, né, aonde estamos, porque assim, na minha época, eu também sou do interior, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas cresci em Tramandaí. A Rê também nasceu em cidades do interior, não são tão interior, mas, né? Considerando o porte da cidade, eu acredito que em relação de pessoas, a gente pode considerar que sim, né? Existia um respeito muito grande. Nós éramos amigos e que o nosso bullying era coisas aceitáveis, né? Não tinha o desrespeito, não tinha o que a gente vê, a agressão, né? Hoje a gente vê algumas brincadeiras que acabaram não sendo mais aceitas porque o movimento anti-bullying veio muito forte para inibir qualquer tipo de coisa, então às vezes a gente se sente um pouco preocupado de como conversar ou se expressar. Eu e a Rê, a gente procura sempre procurar as palavras certas até para perguntar, porque, né? Às vezes acontece de sair uma palavra errada, não faz parte. Como nós não vivenciamos o mundo de vocês, algumas palavras são muito peculiares e, né, podem estar trazendo algum significado que hoje a gente desconheça negativo, né? E aí se falou muito na sexta-feira a respeito do convívio na escola de crianças especiais, de crianças raras, que têm alguma doença. E aí eu não sei qual é o pior. Eu ouvi tanto depoimento que eu não sei qual é o pior. Se é aquelas pessoas que sofrem com alguma doença que é invisível, né? Que é o caso do Theo, que é o caso da Beta, que é o caso do Matheus, que tem uma doença rara e gravíssima, mas que a gente não vê. Ou se é pior, aquelas pessoas que, como tu, têm um problema que é visível e que a gente sabe que até uma certa idade, a curiosidade, ela é permissiva. Se uma criança de 3, 4 anos perguntar para a titia o que é isso, tu vai responder com amor porque é curiosidade, não é maldade. Mas ali pelos 12, 13, 14 anos, a gente sabe que criança, quando quer ser má, ela é má. Como é que foi esse período na escola? Como é que tu acha que a gente deve tratar isso, abordar isso hoje na nossa realidade, com os jovens, com as crianças? A minha fase mais assim, que eu nunca vou esquecer na escola, foi assim que eu comecei a estudar. Minha mãe tinha muito medo, né, de me colocar na escola, porque ela tinha medo do preconceito. Então eu já comecei a estudar, já tinha uns 7 anos de idade. E no primeiro dia de aula, a professora não queria me dar aula, porque ela tinha preconceito de mim. Ela saiu da sala de aula,
que ela se recusava a dar aula para mim. E eu sem entender, né? O que estava acontecendo lá e sentada lá, na minha cadeirinha lá toda feliz, porque o meu sonho era estudar. Eu sempre amei estudar, tanto que eu terminei o colegial, tentei fazer faculdade, só que não deu. Mas assim, a parte mais ruim foi essa, da própria professora incentivar os alunos a terem preconceito de mim. Ou seja, a pessoa que tu menos esperava, né? Que a sociedade menos espera, né? A gente espera que o educador ele esteja preparado para esse tipo de coisa. E com relação aos colegas, então, tu nunca teve nenhum problema pontual? Tive alguns, mas eu tinha muitos amiguinhos que me defendiam. Tinha umas amigas que ficavam, tipo, juntava turminha para bater em uma outra que tava com preconceito, que tava me xingando. E era assim, aquela coisa mais ótima, sabe? Elas me abraçavam. E assim, não deixavam que ninguém falasse o contrário. Então, assim, a minha infância no colégio foi muito boa. Teve algumas crianças que teve preconceito, mas teve outras que, tipo, mudou. Transformaram a minha vida e somos amigas até hoje. Até hoje eu tenho contato com elas. Assim, nós não nos vemos assim sempre, porque elas moram ainda em outra cidade, né, no interior que eu morava, na época da escola. Mas a gente se fala ainda pela internet. Somos amigas ainda. Eu acho que o bullying sempre é horrível, né? E se teve esses anjos aí no teu caminho, foi faz toda a diferença e ajuda a passar por esse eu acho que eles às vezes podem ser decisivos, né, Ju? Sim. E Ju, uma outra pergunta também que chegou, que é bem interessante a gente fazer, porque às vezes a gente não sabe como se comportar, né? Tu acha que o pai, né, desses jovens, se a gente for, por exemplo, numa festa em que a gente fosse encontrar com a tia Juliana, a gente deve orientar eles, já contar a história da tia Ju, para eles já saberem quem é que eles vão encontrar? Tu acha que esse tipo assim de socialização ajuda, ensina eles desde pequeno a ter respeito, a valorizar as dificuldades que tu enfrenta? Tu gosta que isso seja feito? Como é que tu encara esse tipo? Porque o pessoal da parte pedagógica incentiva muito os pais a já apresentar a realidade para as crianças, para que não haja aquela coisa da surpresa, né? Oh, meu Deus, o que é isso? Como é que tu encara isso? Tu acha que isso é importante? Sim, muito importante. Igual a minha filha. Minha filha também tem esse negócio dos amiguinhos falarem, né? Nossa, a mãe dela é assim e aquilo outro. Eu falo pra ela, Luiz, eu falo, filha, ninguém é igual a ninguém. A mamãe é diferente. Você não é igual ao seu amiguinho. E seu amiguinho não é igual a ninguém. Então, cada um é de um jeito. Cada pessoa é de um jeito. E a mamãe, ela tem um probleminha de pele. Aí, eu coloco assim como probleminha, né? Lá na frente, ela vai entender que o problema é bem maior. Então, assim... De acordo com o que eles vão amadurecendo, a gente vai colocando, né? Mas eu também acho muito importante, assim, que eles possam saber, por exemplo, que nem a minha filha, né? Ela tem 6 anos, quando a gente foi fazer a live, ela me perguntou quem era. Então, eu fiz questão de falar, essa é a tia Juliana. O foco da tua história é a tua superação, né? É a tua referência como mulher na sociedade. A tua história não é a tua pele, a tua história é a Juliana. E eu acho que isso a gente precisa, desde pequenos, fazer com que isso fique muito claro, muito transparente na cabeça deles, para eles entenderem, né? Só que a gente não conhece bem mesmo a Juliana. Aquelas coisas mais íntimas do dia a dia, né? As perguntas mais pessoais. Então, topa participar de um tira-teima? Sim. Não pode pensar muito, tá, Ju? Tá, okay. Fez a pergunta, responde aquela primeira coisa que vier à cabeça que realmente representa a Juliana. Tá bom. Vai lá, recomeça. Ju, uma cor, Ju. Preto. E rosa, é claro. Ah. E tu prefere sempre campo ou mar? Praia. Eu prefiro
prefiro aonde não tenha sol. Um esporte. Esporte. Tô sedentário ultimamente. Mas lá antigamente, o que tu gostava mais? Fazer caminhada. Hoje em dia não faz academia, Ju? Nada. Ah, depois eu comecei, só que aí eu fiz a cirurgia na perna e tive que dar uma afastadinha. Tô esperando o médico liberar pra voltar. Ju, prefere cozinhar ou lavar a louça? Cozinhar. Com certeza. Qual é o prato preferido? Comida japonesa. Ah, que delícia. Essa aqui já não gosto. Eu só como hot. Deus pra ti, Ju. Oi? Deus pra ti. É tudo. Ele é simplesmente a minha essência. Que olha só pra vocês verem, o médico falava que eu ia viver só até os 12 anos. Eu já tenho 31, sou praticamente um milagre. Perfeito. É o que eu digo sempre, né? A gente precisa pensar positivamente. Não é fácil só pensar positivo, mas a gente precisa aprender a trabalhar. Porque se a gente for pensar só nas coisas negativas que acontecem na vida, a gente vai simplesmente não viver mais, né? E aproveitar as coisas boas que acontecem. E tu tem duas coisas maravilhosas aí, né? Né? E assim, eu sempre falo, né, que o pensamento tem poder. As palavras têm poder. Então, toda vez que alguém pergunta se eu tô bem, mesmo eu não estando, eu falo, eu tô bem, tudo bem, graças a Deus, e pronto. Então, assim, eu profetizo coisas boas pra minha vida. Eu nunca, apesar dos pesares, eu nunca fui negativa. Um grande sonho, Ju. Ter minha casa própria, sair do aluguel. Acho que é o sonho de muita gente, né? Não é só o meu. Ju, uma bebida favorita. A água tônica da Azulzinha. Eu amo, nossa. Teu gosto Loiro musical. Teu gosto musical, Ju. Ah, eu curto assim, minha playlist ela é bem aleatória. Tem hora que eu tô escutando um hino, depois eu já tô escutando Marília Mendonça. Eu amo a Marília Mendonça, desde quando ela veio no meu interiorzinho cantar, eu fui, vi ela, tirei foto com ela, inclusive. E assim, eu sou assim, é só música gospel e Marília Mendonça. Não sei ouvir outro sertanejo. Ju, eu fui abrir a tela de perguntas, porque tem 3 perguntas ali muito interessantes. Deixa eu até ver se aqui não aparece. Não. Não aparece no celular auxiliar, só aparece no principal. O Lelê Comat, ele pergunta sobre isso, né? Ele diz que parece ter as mesmas características da tua doença. Daí ele queria saber se é a mesma. Eu ouvi dizer que sim. Ah, é? Dizer que é. Tem um filme mesmo que conta a história. Ah, que Só que, massa. na verdade, esse filme não fala muita coisa sobre não, né? Ah, A é? realidade mesmo, bruta, porque a moça que eles colocam no filme, ela tá até com aparência mais... Mas também tem casos que começam quando... Tipo, eu tenho uma amiga que começou a dar o Xeroderma quando ela tinha 25 anos. Então, assim, tem casos que dão, mas é mais para frente, mais velhos. A outra pergunta que a gente tem, o pessoal tá meio revoltado com a questão do pai da tua filha. Graças a Deus foi o que você estava falando, que a Rê falou também, né? Que a gente vive num mundo hoje que ainda tem muita gente boa, né? Que ainda tem muita gente que faz as nossas vidas terem sentido. E aí estavam perguntando ali, como é que foi? Ele atentou contra a tua vida, depois tu te mudou, vocês se afastaram. Em algum momento ele voltou a te procurar? Em algum momento ele voltou a procurar a filha? Existe algum tipo de contato hoje com ele? Na época, eu estudava à noite, eu fazia técnica em enfermagem no Senac. E aí ele sugeriu uma carona, ainda não tinha contado pra ele, né, que era verdade, por enquanto ele tava só ouvindo pela boca dos outros. E aí ele pegou e me ofereceu uma carona e me levou para um barranco que tem na saída aqui da cidade. Já na BR, já praticamente.
E aí ele queria me jogar no barranco. Ele falou, ó, você vai ficar e eu vou embora. Aí eu falei, mas como assim eu vou ficar? E ele, eu vou te jogar daí. Eu falei, então tá, né? Então você quer jogar, você joga agora. Aí ele, mas é verdade que você tá grávida? Eu falei, não, eu posso te provar. E nisso eu tinha uns resultados de exame de 1.090 bolinhas, porque eu sempre fazia exames, né? Todo ano eu fazia exames por conta dos medicamentos que eu tomava, do pós-cirúrgico. E aí eu fui e mostrei pra ele um exame. Luiz, foi aí que ele me deixou em paz. Foi embora e aceitou, né, o que eu tinha falado e pronto. Mas mesmo assim eu fiquei traumatizada. E assim, depois disso a criança nasceu linda, nasceu perfeita. E aí ele resolveu assumir, né? Ele queria muita criança. E minha mãe estava colocando na minha cabeça, você é mãe solteira, é muito difícil, tenta, dá uma chance para ele. E aí colocaram tanta coisa na cabeça que eu acabei dando uma chance para ele. E aí, assim, a gente tentou por uma semana. Só que logo ele já estava tendo um caso com outra pessoa, ele praticamente estava comigo por tempo. E aí eu fiquei sabendo dessa situação, peguei e fui embora. E dessa vez eu tinha ido embora para outra cidade sem olhar para trás. Eu fiquei morando lá por uns 4 anos. Então, assim, não foi fácil, foi difícil, mas eu superei. Fui com a minha filha, mas no começo a gente morava na casa da minha avó. Aí logo eu aluguei uma casa e começamos a ter o nosso cantinho, né? Deu ideia. E assim, contato com o pai. Ela não teve muito, porque logo ele deu um AVC hemorrágico. Quando ela tinha 4 aninhos, ele deu um AVC hemorrágico. E hoje ele não anda, ele não fala, ele vegeta numa cama praticamente. E no dia que ele adoeceu, que ele sofreu um acidente, quem ficou com ele no hospital foi eu. Ele foi encaminhado para Goiânia, né? Em um que estava perto da minha casa. E aí eu fiquei lá com ele, porque a mãe dele já era de idade, não tinha condição, né? De ficar com ele lá, de dormir lá no hospital. Luiz, o que está acontecendo? E aí, o que ele tá reclamando? Ele tá... A tal da massinha, de novo, a massinha. Meu chapéu. Você colocou na boca, não pode. Tem que fazer uma massinha com maisena pra poder botar na make e corante colorido. Vamos lá, a Rê adora essas coisas. A Rê vai te mandar uma receita de massinha comestível. Pode mandar. É por causa da minha filha, né? É por causa da minha filha, porque olha, tristeza, que é essa briga o tempo todo, ó. Pois é. Aí tinha que... Porque agora até nos mercados tem essa bendita dessa massinha, né? Aí as crianças querem essa bendita dessa massinha. Sim, qualquer lugar que tu vem, tem até... Vai atrás da geleca ou a massa de modelar. Daí eu fazia pra Belle com a maisena e corante comestível. Daí ela fica ali brincando, né? Só que era uma bacia enorme, eu fazia só com o fundo ali, pra não sair da boca. Tem que fazer isso, porque aqui tá uma massinha aqui que tá difícil. Aí hoje eu levo a Gabriela às vezes para o meu pai. Eu levo ela lá. A família dele... Tu que leva ela pra ver ele. A família dele não procura ela, não quer saber dela, sabe? Aí eu levo ela para ver o pai às vezes. Certo. É o que eu disse pra Renata. Eu e a Renata, a gente acredita muito nisso, né, Rê? Que quem tem uma essência boa é bom. Então, não que a gente vai esquecer o que aconteceu e vai ser tolo o suficiente para permitir que coisas erradas aconteçam novamente. Mas tu não precisa ficar repetindo a maldade que os outros fazem. A gente não precisa devolver na mesma moeda, porque a gente não precisa disso nas nossas vidas, né? Quanto mais coisa boa a gente planta, mais coisa boa a gente colhe. Concordo. Então, tá de parabéns, Ju. Tu é literalmente rara. Obrigada. Ela perguntar pra Ju o que ela tem pra dizer pra quem tem doença rara
o que ela pode dar de incentivo aí para essa meninada nova, né? Porque quem já é adulto... Não necessariamente quem tem a doença rara, quem enfrenta qualquer tipo de problema, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que ela é um ponto de partida, assim, ó, se ela tem uma doença do nível dela e consegue, qualquer um consegue. Exatamente. Né, Ju? Isso é verdade. Um conselho bem espiritualizado de alma. Então, assim, Juliana, eu penso que eu tô aqui por algum propósito, né? E que isso aqui é passageiro, isso aqui é emprestado, e logo eu não vou estar aqui. Então, assim, eu aproveito cada minuto, sabe? Cada segundo. Então, cada oportunidade que a vida me dá, eu aproveito tudo, praticamente. E a gente está aqui para isso, né? Para viver. Problemas a gente vai ter, mas a gente não vai virar solução para cada um deles. Então, ficar triste, angustiado, reclamar da vida não é a solução. A solução é viver e enfrentar de qualquer forma, né, essa batalha, porque viver é uma luta. E às vezes as pessoas têm problemas internos e externos, né? Nem todo mundo é assim, falar que eu sou perfeita, minha vida é perfeita. Por mais que a gente queira que fosse, né, não é. Então, assim, mas é viver isso, infelizmente, viver isso. É lutar. Já pensou se eu não tivesse uma vida boa, que não tivesse problemas, não tivesse dor? Aí não seria vida, né? Não seria. Aí você já estaria num plano bem avançado desse que você está hoje. E olha só, tô me arrependendo toda. Espero que é seja porque lágrimas de felicidade. Não, com certeza, Sim, Ju, com com certeza, certeza. porque não é fácil, não é fácil e como eu disse pra Nice, né? Vamos ter que botar a Ju na nossa live, vamos convidar ela, porque é uma superação, Lembrando uma programação especial, né? Quando nós conversamos com a Beta da Pan de Raros, a gente pensou assim, vamos fazer uma sequência especial, porque a gente começava dia 28 de fevereiro com o Dia Mundial das Doenças Raras, e aí entrava em março com o Dia Internacional da Mulher, e depois, dia 21 de março, foi o Dia Internacional do Triconossoma 21. Isso. Não, é esse? É a síndrome de Down, Ah, sim. né? E aí, a Ju veio a calhar porque ela é mulher, ela é rara e ela é um dos melhores exemplos que a gente pode. E Ju, continua. Posta todos os dias, conta a tua história, conta o que acontece. As pessoas acham que estar na rede, na mídia, às vezes é bobagem, quer aparecer. Não é. Quando a gente está, às vezes, enfrentando um problema que mais ninguém sabe, e a gente abre a tela e vê tu contando, por exemplo, de ter pego o Uber pro endereço errado para ir para a clínica para fazer o exame, e aí daqui a pouco tu tem que ter mais um custo, mais um deslocamento, e aí chegar atrasada, talvez nem conseguir fazer o exame naquele... Tudo isso tu pensa assim, gente, eu não preciso de nada disso, por que eu estou reclamando? Eu tenho obrigação em me levantar e ter forças, porque ela enfrenta um dia a dia muito mais difícil que o meu. Então, a tua vida, eu acho que sim, eu concordo contigo que tens um propósito muito maior do que a gente possa imaginar, porque tu é referência para nós mulheres, para nós como seres humanos. A pessoa chorando, tinha certeza que ela ia chorar, mas é verdade, é isso aí, é uma honra imensa a gente ter a Juliana conosco hoje. Espero que eu tenha falado pela Rê, porque eu percebi que ela não estava... Ela falou hoje para mim mais cedo assim, por incrível que pareça, hoje é um dos dias que eu estou mais nervosa em todas as lives que nós fizemos. E eu perguntei por quê. Ela disse assim, porque eu sou muito fã do Vini, mas porque eu não sei como que eu vou falar com a Juliana. Ela é tão importante, ela é tão significativa, que eu não sei se eu vou lembrar de todas as perguntas que eu tenho para fazer para ela. Como eu vou conseguir me dirigir? Eu tinha certeza que ela ia chorar. É como a Alice falou, né? É todos os dias e é uma superação, né? Tem um ditado que a gente fala,
que é um leão por dia que a gente mata. Tu acredito que é praticamente a todo instante, né? E gratidão por ser essa pessoa, Por ter essa referência, né? essa pessoa risonha, essa referência, né? Tá sempre com fé, sempre com Deus no coração. E gratidão Por ter aceito esse convite. por ter aceito mais uma vez, como eu te falei, queria agradecer tantas vezes que fosse necessário. E também te pedir desculpas talvez por alguma pergunta que eu tenha feito, porque a gente fica nervosa e não sabe como perguntar, e a gente sabe que existem essas perguntas, né? E é isso aí, Ju, muito, mas muito obrigado mesmo. E continue sendo quem tu é. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Foi um prazer mesmo, realmente, estar com vocês. Tá, agora eu quero que tu fale. Como tu chama no Stories? Bom dia, vida! Vida! Boa noite, vidas! Um beijo. Um beijo, meu amor. Muito obrigada. É Luiz, né? É, Luiz. Beijo, Luiz! Tchau, manda beijo. Não deixem de seguir a Ju. Por favor, sigam a Ju. Acompanhem dia a dia dessa mulher extraordinária, literalmente, como o nosso amigo Lele Comat aí sugeriu o filme Extraordinário. Ela é uma dessas vidas raras e extraordinárias aí pra gente seguir. É uma das coisas boas que vale a pena a gente seguir na rede. Sigam o Reinice, porque a gente ainda tem, para encerrar o mês de março, na próxima terça-feira, já não vai ter mais março, vai ter abril, mas não tem problema. Já vai ser abril. A gente vai ter uma live também extraordinária com uma outra mulher que é referência, e vamos começar na outra mulher. Isso aí, que vai fechar esse nosso ciclo de mês especial, de danças especiais, de mulheres especiais, que vem para contar a nossa convidada é a Ângela Dariva, e ela vem para contar a vida dela, as dificuldades enfrentadas por ser mãe de uma criança maravilhosa e rara, por ser uma empresária de sucesso, uma pedagoga, uma influencer, enfim. Não percam, sigam o Reinice, fiquem juntos com a gente sempre. E, mais uma vez, Ju, muito obrigada de todo o coração. Beijo para todo mundo, até terça-feira que vem. Fique com Deus. Tá? Beijão. Boa noite, vida. Boa noite, vidas.